lados, candidatos à presidência das extremas esquerda e direita são confirmados em convenções nacionais. No fim de semana, o Partido Socialismo e Liberdade e o Partido Social Liberal realizaram atos com tom de crítica à velha política. Neste domingo, o deputado federal Jair Bolsonaro foi oficializado como candidato do PSL à presidência. Durante o discurso, ele elogiou as mulheres, disse ser o patinho feio da disputa e até chorou. O capitão reformado do Exército aproveitou para expor a formação da equipe econômica, caso seja alçado ao Planalto. Quando eu converso com o Paulo Guedes e a sua equipe, o ministério que será fundido, Fazenda e Economia, vai ter o seu ministro. E esse ministro é que vai indicar os presidentes do Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES e por aí fora. E não grupinhos políticos aliados ao Centrão. Durante o discurso, Bolsonaro aproveitou para cutucar o pré-candidato do PSDB à presidência, Geraldo Alckmin, dizendo que o tucano uniu a escória da política brasileira ao se juntar ao Centrão. Convidada a ser vice de Jair Bolsonaro, a jurista Janaína Pascoal discursou durante a convenção e pediu mais tempo para tomar uma decisão. Em tom de crítica, a autora do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff pediu aos seguidores do candidato a abertura do diálogo. Os seguidores, muitas vezes, do deputado Jair Bolsonaro, eles têm uma ânsia de ouvirem um discurso inteiramente uniformizado. Pessoas só são aceitas quando pensam exatamente as mesmas coisas. Reflitam se nós não estamos correndo risco de fazer um PT ao contrário. Janaína Pascoal afirmou ainda que não se ganha uma eleição nem se governa um país com um pensamento único. No sábado, o PSOL confirmou a candidatura de Guilherme Boulos à presidência da República. Em discurso, o coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto indicou que, se for eleito, irá defender que imóveis vazios sejam destinados para moradias. Apropriar prédio vazio, como muitos aqui no centro dessa cidade, para fazer moradia popular. Porque trabalhador pode morar em lugar bom também e tem direito. Queiram eles ou não, nós vamos fazer reforma agrária e enfrentar o agronegócio nesse Brasil. Guilherme Boulos ainda promete discutir a desmilitarização das polícias e o direito das mulheres ao aborto. Ciro Gomes, do PDT, Paulo Rabelo de Castro, do PSC e Vera Lúcia, do PSTU, também foram confirmados como candidatos à presidência. As convenções devem ser feitas até o próximo dia 5. O prazo para registro das candidaturas na Justiça Eleitoral termina 10 dias depois, em 15 de agosto. E aí, professor Vila, confirmadas as candidaturas dos extremos, né? Guilherme Boulos, Jair Bolsonaro, além das outras que a gente citou. Com relação ao Boulos, é tudo papo. Lembra do exército do Stedley? Que o Lula ia chamar, tal, cadê o exército do Stedley? Não existe nada. Isso daí é um falastrão, tal, dizendo que vai invadir tudo, vai tomar, vai expropriar, vai fazer coisa alguma, tal. Ele vai encontrar o rigor da lei, que eu espero que um dia alguém aplique sobre esse senhor Boulos, tal. Com relação ao outro extremo, e é interessante, a manchete tá boa, os extremos confirmam candidaturas. Em relação ao outro extremo, o senhor Bolsonaro, o que me chama a atenção, entre outras questões que o envolve, é que a ignorância é elogio. Nós estamos num momento no Brasil que ser ignorante é bom. Então, o que acontece? Ele acha legal não saber nada de economia. Eu li uma longa entrevista dele no domingo. Eu sou ignorante, eu não sei mesmo. Quer dizer que, ao invés de você, quando você constata que você é ignorante sobre um tema, você estuda o tema, porque afinal você vai ser presidente do Brasil, não vai virar um especialista em economia, ninguém está dizendo isso, mas você passa a ter uma visão geral do país e não transfere a um possível ministro, caso você vença as eleições, que vai na verdade, quase que terceirizar a gestão econômica, né? Isso é um verdadeiro Ele absurdo. confessou aqui, professor, na entrevista que nos deu, Sim. que o que ele entende de economia é o porquinho da fazenda do avô. Isso, e a plantação de abóboras, que aí plantava abóbora, alimentava os porquinhos e aí vendia os porquinhos. Não era nem um palmeirense, mas ele era o sistema que ele era feito. Quando ele deu aquele exemplo, que antes de comprar os porcos, começou a plantar as abóboras para alimentar os porcos, eles engordaram e venderam, eu falei, realmente, eu pensei que ele ia citar Adam Smith, ia citar Ricardo, Stuart Mill, ele citou os porquinhos. Ô professor, e mais cedo o senhor falava sobre o vídeo do deputado Eduardo Bolsonaro, filho
do Jair Bolsonaro fazendo uma menção ao coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Nós temos o vídeo, vamos assistir. Eu lembro naquela votação no dia do impeachment, quantas pessoas não me disseram que por ter citado o nome do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o senhor não estaria naquele momento ali jogando no lixo qualquer pretensão de um cargo maior politicamente. Pois bem, meus caros, eu quero que os senhores tenham essa mesma determinação para não permitirem que amanhã demonizem tanto a doutora Janaína Pascoal. Eu peço a vocês que não deixem de militar, seja no Facebook ou seja na rua, para não permitir que o juiz Sérgio Moro seja igualmente demonizado por esses esquerdopatas que estão hoje lá no Foro de São Paulo. É por isso... Pois é, e durante esse vídeo, né, professor, a gente acabou não vendo ali naquele momento, mas ele faz uma comparação da Janaína Pascoal com o coronel Ustra como se fosse um elogio, né? Ele elogia a Janaína Pascoal citando Ustra. Vamos colocar essa questão com muito cuidado. Primeiro, isso não é direita, isso é extrema direita. São coisas totalmente diferentes. Uma coisa é uma concepção herdeira lá da Revolução Francesa, grosso modo, chamado de direita, que é uma coisa, que convive com o Estado Democrático de Direito, com as leis, com respeito às liberdades. Isso é uma coisa. Outra coisa é a extrema direita, de tendência nazi-fascista, que é o discurso desse rapaz que é um nada. Quem é alguma coisa é o pai, que colocou 3 filhos na política. O pai é o novo na política e está só há 30 anos, só há 3 décadas, que ele é vereador, um primeiro mandato, depois como deputado federal. Realmente ele é bem novo na política, Jair Bolsonaro, e colocou os 3 filhos e tal. E já tinha antes colocado uma outra esposa, tal. São várias que ele já teve ao longo da sua história até o momento. Então, o que chama atenção, isso é o ponto central, isso não é direita, isso é extrema direita, que é outra coisa, que é caminhando para o nazifascismo e tal. Isso é central. Precisa discutir isso em termos ideológicos, sociológicos e políticos. Não igual louco, igual malucos, igual fanáticos que fazem ameaça de morte, como vocês fazem, né? Vocês fazem, eu registro IP, tá bom? Tem vários. Então é importante dizer que uma coisa é o debate político, que faz parte da democracia desde o Péricles, lá em Atenas, que vocês desconhecem. Segundo ponto, muito preocupante, comparar uma professora de direito a um torturador de forma elogiosa. Isso não existe. Eu espero que a senhora Janaína Pascoal, que se estiver nos ouvindo, é necessário o seu pronunciamento nessa hora. A senhora, eu espero que a senhora fale. Não pode ser comparada a uma torturadora, ao menos pelo que eu conheci da senhora na luta pelo impeachment. Em momento algum, a senhora defendeu o fim das liberdades, o fim do respeito à pessoa. Não, em momento algum. Então a senhora tem de dizer publicamente que será contra a tortura, que a senhora tem vergonha de torturadores. O meu mundo não se define entre torturadores de um lado e terroristas do outro. Essa dualidade não é minha, é só de gente hipócrita, muitos que usam o microfone, inclusive, que tentam criar essa polaridade. Eu defendo a democracia que é destruída pelos dois lados, pelo terrorista de esquerda e pelos torturadores da famigerada Rua Tutóia ou do DOPS, o Largo General Osório. Isso a gente não pode conciliar em momento algum. Quem defende a democracia e as liberdades não concilia nem com terrorista e nem com torturador. E lembrando que você combate o terrorismo dentro das normas democráticas. A Itália, por exemplo, que é tão mal conhecida, combateu Brigadas Vermelhas, por exemplo, e lembrar que as Brigadas Vermelhas, o Renato Curcio era o seu líder, sequestrou Aldo Moro e assassinou. Aldo Moro é um político importante que foi primeiro-ministro, foi ministro várias vezes. E como é que se combateu as Brigadas Vermelhas? No interior da democracia e das liberdades. E tiveram pena severíssima. Basta ver que um dos membros desses grupos terroristas, que não era das brigadas, mas era dos proletários armados pelo comunismo, veio se abrigar aqui no Brasil, Cesare Battisti, né? Então essa é uma questão central. Nós vimos nesse final de semana os extremismos. De um lado, o Boulos pedindo para invadir todos os imóveis, né? E do outro, o elogio à tortura, ao assassinato, ao desaparecimento de brasileiros e brasileiras.